Flamengo e Fluminense. Fla-Flu, hoje com o mando deles, por sinal. Quarta rodada do Campeonato Carioca, o primeiro Fla-Flu de 2022, depois de um 2021 muito positivo nesse tipo de jogo pra gente no cenário geral. Jogo hoje à tarde, tudo que você precisa saber sobre esse clássico entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu 436, você vai acompanhar aqui neste vídeo do Raiz Tricolor. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like se você quiser aqui embaixo, mas você se inscreve aqui no canal que isso ajuda bastante, porque esse daqui é o vídeo pré-jogo da partida entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, jogo que acontece às 16 horas, 4 horas da tarde, horário tradicional da Globo. Não é da Globo, né? O jogo vai ser transmitido ao vivo pela Record, na TV aberta, então pela Record passa aí para boa parte do Brasil. Vai ter a transmissão via pay-per-view, né, para quem pagou lá a transmissão do Cariocão Play e da Flu TV Play. E tem também transmissões pela internet, tanto pela Twitch quanto pelo YouTube, do Flow Esporte Clube, do Casimito e do Ronaldo TV e do Gaulês. Então tem transmissão aberta. E mais, você pode ver qualquer uma dessas daí, tá? Pode ser na Record, qualquer uma dessas. Mas ouvir, você vai ouvir aqui no Raiz Tricolor. Vou estar lá no Engenhão, estarei lá no Engenhão diretamente, quase que no meio, a arquibancada do Fluminense, lá pelo que eu vi, da onde fica a arquibancada da imprensa, é quase no meio da torcida do Fluminense. Imagina chegar lá sendo no meio da torcida do Flamengo, mas é quase no meio da torcida do Fluminense, então vai estar com aquele som ambiente top, com aquela narração que você curte, pra gente poder acompanhar junto o jogo. Então, bota o ouvidinho aqui no Raiz Tricolor. Você assiste onde você quiser, mas o ouvidinho tá aqui no Raiz Tricolor, combinado? Então, beleza, esse é o Fla-Flu 436, como eu falei, né? São 136 vitórias nossas, 140 empates e 159 vitórias dele. Nos últimos 2 anos, foram 12 Fla-Flus, tanto em 2020 quanto em 2021. Assim, são 2 times dominantes, um em cada ano. Em 2020, o Flamengo foi praticamente inteiro deles, né? E em 2021 foi praticamente inteiro do Fluminense em 2021. Então, espera pelo menos que mude essa rotina agora. O jogo também tem transmissão, é uma novidade, na verdade, do OneFootball, exatamente. Tem pay-per-view no OneFootball agora também. Você abre o aplicativo, baixa aqui, ó, assiste o Campeonato Carioca no OneFootball. O link tá aqui na descrição. O aplicativo é de graça, você vai clicar nele, vai fazer o download e lá tem como você pay-per-view, né? Pagar para ver. Você paga ali um valorzinho, se você quiser só ver o Fla-Flu, pô, não quero ver nenhum outro jogo e tal, eu não quero pagar coisa geral do Carioca, só ver o Fla-Flu. Tem como fazer isso lá no OneFootball. Então, clica aqui, faz o download aqui embaixo do OneFootball. A gente começa falando assim, eu tenho que falar algumas coisas que a gente segue aqui sem fazer. A gente segue sem convencer. O time do Fluminense não convence, são 2 vitórias, não levou gols. E mesmo que a gente não tenha levado gols, né, seja uma das melhores defesas do campeonato, etc., a gente segue tendo problemáticos e tendo problemas para defender. O time do Fluminense é extremamente exposto. Vou falar, inclusive, mais depois disso com imagens aqui na tela. E é aquele negócio. É um time exposto. Por quê? Porque tá atacando muito, né? Então tá atacando muito, tá fazendo muito gol. Não, são 2 gols feitos também. Bem, é péssimo para criar. É um time sem criação, time sem inspiração e que só achou espaço em meia dúzia de contra-ataques quando já estava ganhando o jogo de um time pequeno, ou então achando um gol numa roubada de bola fortuita contra o Madureira e numa bola aérea contra o Audax. É um time que não cria jogadas. E a gente segue sendo um time em marcha lenta, um time lento nessa criação e na recomposição também não é um time muito ágil. E isso nem é tanta culpa de média de idade, nem nada, até porque jogadores lentos tem tanto na frente mais jovens, quanto atrás também mais jovens. Contra o Audax, tudo isso que eu citei foi um pouquinho melhor, foi muito melhor não, mas foi um pouquinho melhor. A gente viu um suspiro ali de talvez de mudança. Mas a Abel vai mudar tudo e vai voltar para jogar exatamente com o time que jogou contra o Madureira. E é disso que a gente fala agora na parte aqui do Bola em Campo. A gente trata aqui nesse momento sobre o time do Fluminense que entra em campo neste domingo contra o Flamengo. Muito provavelmente, segundo a escalação que foi divulgada no GE. Globo, esse será o time do Fluminense em campo. Com Marcos Felipe no gol, Nino na zaga, com Felipe Melo e David Braz. Do meio para frente, com Samuel Xavier e Cristiano jogando como alas, Iago Felipe e André jogando pelo meio
com William Bigode, Luiz Henrique e Fred na centroavância. Só pra destacar, cada card desse aqui tem um índice, né? Vocês estão vendo, né? Bronze, prata e ouro. Esse Fla-Flu é o primeiro teste que a gente tem de verdade, né? De um time que a gente vai enfrentar do nosso nível ao longo do ano, né? A gente vai enfrentar muito mais Flamengos do que Bangus ao longo do ano. E assim, esse é decisor. Aliás, decisor. Esse é definidor pra poder mudar muitas dessas escalaçõezinhas aqui, cardzinhos. É balizador. É o Fluminense enfrentando um time que tá mais parecido com o que a gente quer enfrentar ao longo do ano. E o time tem problemas. Abel volta à escalação dos que jogam contra o Madureira, mantém só Luiz Henrique e Iago Felipe e levanta perguntas, como por exemplo, na lateral esquerda, ok, não tem mais Pineda, Cristiano, mas e no meio? Por que Iago jogou o meio de campo das 3 partidas até agora, não foi poupado e segue sendo utilizado na função quase que de armador? Por mais que o Luiz Henrique esteja lá pela direita e às vezes cai um pouquinho pra dentro, Bigode principalmente aparece ali pra armar, o jogador do meio de campo que faz essa função de armador é Iago Felipe, e não tem essa qualidade. Eu entendo querer a manutenção dele, porque é um jogador muito valente na marcação, de muita velocidade, de muita ocupação de espaço em velocidade. É um cara que consegue recompor em velocidade para esse time, isso nossa, uma maravilha um jogador que consegue recompor. Mas o time não tem nada de criação. Nada. E isso é o que tem me incomodado muito. É óbvio que, jogando contra o Flamengo, Fred, ou até mesmo numa finalização de William Bigode, numa ultrapassagem ali, numa jogada entre Samuel Xavier e Luiz Henrique, num cruzamento de Cristiano para a cabeçada de Fred no meio da área, pode acontecer gol. Mas eu não vejo uma jogada que o Fluminense faça e ele é imbatível dessa forma. Infelizmente, não aparece. A gente não consegue achar isso. Isso tem me incomodado um pouco. Já na parte defensiva, volta a trinca de zaga. Nino pela direita, David Braz pela esquerda e Felipe Melo. Não deu muito certo na primeira partida. Além de Marcos Felipe no gol, mas isso acho que é uma questão menor em relação a Fábio. Até falaram bem assim, Fla-Flu, Marcos Felipe precisa ir bem no Fla-Flu. Eu fui rever, depois eu vou falar o porquê. Rever os melhores momentos do primeiro jogo da final do ano passado e Marcos Felipe pega bem no primeiro jogo, né? Ele sofre gol de pênalti, óbvio, mas faz 2 boas defesas e tal. O problema foi no segundo. Então o problema não é necessariamente Fla-Flu, o problema é jogo final, né? Com ele, é decisão direta. Mas Marcos Felipe tá aí, e a trinca de zaga, que pode ser um problema também. Apesar de ter qualidade, os 3 ele tem uma certa qualidade na saída de bola, o Fluminense pode ser muito mais exigido. Quem vai ter o controle da bola? Eu não sei. O Fluminense vai agir como tem agido contra os outros 3 times menores? Vai ter o controle da partida e empurrar o adversário para trás? Vai estar exposto. O que a gente viu contra o Audax era um time que não tinha criação, mas com 9 minutos do primeiro tempo tava assim, ó. Pra quem tá aí vendo aí na tela, tava assim. Contra-ataque de 3 contra 2, estando 0-0 com 9 minutos. Isso contra o Audax. O Audax perdeu esse gol, o Fábio fez a defesa, depois fez outra defesa, enfim. Mas foi perda de gol do Audax. Quantos gols assim o Flamengo vai perder? A gente tem que entender os níveis diferentes também. Então, quanto o Fluminense estava se expondo contra esses times, e olha que o Audax não tinha uma muralha intransponível, e mesmo assim foi difícil fazer gol, também estava se expondo defensivamente. O Flamengo não vai se fechar como o Audax fechou, vai tentar, provavelmente, também com 3 zagueiros, ter o controle da partida. De bônus, pelo menos, é que o contra-ataque deles não vai estar tão feroz, né? Com o Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade. Só que a gente vê agora no time deles Marinho, que é um jogador dessa de explosão, de finalização e de jogadas em velocidade. Isso pode ser um problema para nossa defesa. Porém, se a bola ficar com o Flamengo para eles tentarem criar, pode ser aí que se abra uma chance para o Fluminense. As jogadas em velocidade pelas laterais, principalmente pela ala direita, na velocidade de Samuel Xavier e no desempenho de quebrar a defesa de Luiz Henrique, pode surgir uma jogada boa por esse lado direito. A triangulação, Samuel Xavier, Luiz Henrique e ou Fred para definir a jogada, ou Iago Felipe fazendo esse corredor, né? Não necessariamente corredor como lado, mas o corredor de corrida do cara que vai e volta o tempo todo, pode acabar rendendo. Confesso que não tem muitas esperanças nessa forma de jogo, mas é onde eu vejo uma oportunidade do Fluminense ganhar a partida, que não seja só num lance fortuito de bola aérea ou alguma coisa assim. Natan segue fora. Eu acho até engraçado que alguns falam, contratou Cristiano e tem que botar o que contratou pra jogar. Mas aí pra Natan não vale, isso não faz muito sentido. Por isso eu falo que as reclamações, às vezes, que perdem totalmente o sentido. Mas no caso de Natan, ficar fora é algo inexplicável por Abel Braga. O
Fluminense tem dificuldade imensa na criação, ele tira um jogador de criação. E não é nem o problema de manter Iago Felipe, como eu falei, ele tem a sua importância. Mas será que o Fluminense tem um rendimento, a necessidade de ter um atacante também pelo lado esquerdo? Será que não faria mais sentido ter Natan ao invés de William Bigode por ali como titular? Talvez não tendo a chegada ofensiva que o William Bigode tem, mas tendo a criação que Natan pode entregar? Enfim, eu não acho explicações pelos poucos minutos que a gente viu Natan até agora dele ser banco nesse time. Outro jogador também que fez até uma boa, entrou bem, depois fez uma partida regular pra boa, e já sumiu do time titular é John Arias, né? Abel tem a confiança nele até a página 2. Enfim, é uma oportunidade pro segundo tempo. Vamos ver quem vai estar no banco também, né? Será que Ganso estará no banco? Com a volta dos jogadores que não foram relacionados na quinta-feira, vai sobrar vaga pra ele. E Gabriel Teixeira vai seguir treinando também? Vai voltar a ser relacionado? Era lesão, não era lesão? O banco dessa partida interessa muito a montagem também. Sobre o Flamengo, vem ganhando, e esse jogo, assim, ele vale muito pouco pro campeonato carioca. Sempre bom deixar claro isso. O Fluminense se classifica muito provavelmente, mesmo perdendo pro Flamengo, assim como o Flamengo também se classifica muito provavelmente perdendo pro Fluminense essa partida. Em relação à tabela, influencia muito pouco. Mas influencia muito em momento. Pro Flamengo, a gente dá uma outra pancada neles agora. Mais uma derrota. E vai influenciar muito negativamente no técnico, porque vai ser... Eles vão... e como muitos flamenguistas, enfim, estão nesse delírio de se achar sempre, etc. Mesmo com o histórico recente sendo muito positivo pro Fluminense. De como que a gente perdeu pra esse time, etc. De criar um pandemônio neles, que pra gente, como rivalidade, é interessante que o Flamengo esteja nesse ritmo caótico. E já pra gente, se a gente perder, então, pro Flamengo... Ainda mais se for perdendo como um baile, levanta, meu amigo, não levanta um sino lá de alerta, não. Vai levantar aquele sino gigantesco lá de igreja católica, batendo sino gigantesco de alerta. Justamente por causa do jogo da Libertadores. Então é um jogo que vale muito para os dois clubes, mas quase nada para a competição. E se você quer apostar, eu ia passar aqui a transição, mas não. Se você quer apostar, tem um link no primeiro comentário aqui, dá um XBet. Vai lá que o Fluminense tá pagando 4, tá pagando mais de 4 para a vitória do Fluminense. Eu vou botar R$10 na vitória do Fluminense. Vamos ver. Às vezes rende alguma coisa, né? Mas vai lá, faça seu jogo com responsabilidade. Se cadastra lá no XBet, é o primeiro link aqui no comentário. Arbitragem. A arbitragem tem coisas a se falar da arbitragem dessa vez interessantes, sabia? A arbitragem da partida será feita, a primeira coisa é o nome do árbitro, que é o Alexandre Vargas de Tavares, o Alexandre Vargas de Jesus. Ele aparentemente mudou de nome. Em alguns lugares está Tavares, em outros lugares está Jesus. Mas enfim, o Alexandre Vargas de Jesus Tavares, ou Tavares de Jesus, ele já apitou 8 jogos do Fluminense. Foi um árbitro da final do Campeonato Carioca do ano passado, o primeiro jogo. Que enfim, foi uma arbitragem muito polêmica, pros dois lados. Ele deu falta num lance que era pênalti pro Flamengo, depois teve um lance pedido também de pênalti pro Flamengo que ele não deu, teve lance do Fluminense também que ele anulou, enfim, completamente errado, enfim, foi um absurdo. Lembrando que nesse jogo aqui tem VAR, tá? Os clássicos no Campeonato Carioca tem VAR além das semifinais e finais. Então tem VAR nessa partida, sim. E é impressionante como esse foi o árbitro do da última final do Carioca. Tá sendo árbitro do primeiro clássico desse ano, do Fla-Flu, do clássico mais importante do campeonato e etc. E esse árbitro, no ano passado, apitou 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Os árbitros, os melhores árbitros da FERJ, não tem moral nenhuma no Brasil. A arbitragem do Rio de Janeiro é nível muito baixo. Pra você ter noção, ele apitou 3 jogos do Brasileirão só, da Série A. 2 do Juventude e 1 da Chape. Então, assim... É incrível como a arbitragem da FERJ consegue ter um nível tão baixo de moral no Brasil, né? Por que será, né? Como eu falei, tem transmissão em tudo quanto é lugar, mas você vai, eu sei que você vai me dar aquela moralzinha de pelo menos, se não der pra assistir o jogo, o Gabriel vai dar pra fazer os dois, vem pro meu pré-jogo, beleza? Vou estar lá no Engenhão desde cedo, tá programado aí já, vem pro meu pré-jogo, dá uma moral aí pra gente poder assistir essa partida junto, e eu quero ter você lá comemorando junto comigo no chat, beleza? Até a próxima, valeu!